Neste corpo físico, nessa encarnação, com todos os aprendizados e possibilidades que a vida nos dispõe. A palestra de hoje irá nos fazer compreender um pouco mais a importância de estarmos aqui para que saiamos, junto com Jesus, de corações serenos, confiantes em nós mesmos e na vida. Agradecemos a Deus, a espiritualidade amiga que coordena esses trabalhos, de toda a atividade que envolve a nossa presença neste ambiente, o atendimento aos nossos lares, o atendimento aos nossos corações queridos, enquanto nos encontramos aqui. Assim seja. Conosco hoje o nosso amigo Divino Inácio. Muito obrigada e a casa é sua. Obrigado, Fabiana. Obrigado pela acolhida. Minha gente, boa noite. Vou sair um pouquinho da frente aqui para vocês me acompanharem. Beleza. Então, hoje o tema é sobre reencarnação. A necessidade da encarnação é um tópico que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente com esse título. E ele faz menção sobre a necessidade da gente reencarnar para progredir. Mas a reencarnação ela é um assunto assim, bastante conhecido, bastante popular, mas com diferentes entendimentos, especialmente em relação às religiões e em relação à ciência, inclusive, a gente vai mencionar rapidamente. E é uma coisa muito antiga, a ideia da reencarnação. Então, assim, se a gente for pontuar, o que é a reencarnação? Aí, se a gente sai perguntando o que é a reencarnação para as pessoas, elas vão responder de maneiras diferentes, parecidas, mas com algumas diferenças. Por exemplo, posso reencarnar quando a minha alma nasce em outro corpo, mas esse corpo vai nascer, já nasceu, eu posso, a alma de um animal pode nascer de novo como um parente da família. Tem, assim, os entendimentos podem variar bastante, tá? Então, assim, a ideia da encarnação não é um conceito inventado pelo Espiritismo. A ideia da reencarnação é muito antiga, é difícil precisar, historicamente falando, a origem dessa ideia. O ser humano sempre teve a intuição de que pré-existe ao corpo, e que seu corpo ele tem uma alma e que a sua individualidade vai continuar existindo de alguma maneira, e tornando a viver fisicamente aqui na Terra. E isso, assim, é muito antigo, A gente tem, por exemplo, entendimentos, tem registros na Bíblia, Às vezes a palavra reencarnação, não diretamente, mas sobre a ideia de reviver ou de renascer, A palavra, então, renascer, e tem a palavra ressurreição também, entre os judeus, por exemplo, o que a gente chama de reencarnação era conhecido como ressurreição. E aí, se a gente vai remontar a origem das palavras, nas línguas antigas, a ideia fica muito parecida. O ato de renascer para viver de novo. Então, assim, tem na antiguidade, os indianos e os egípcios também, eles acreditavam, que a alma podia fazer transmigração. O que é isso? A alma podia passar de um corpo para outro. Minha alma pode viver em outro corpo já existente. Então, assim, as ideias variam um pouco, mas a ideia de reviver em um outro corpo, renascer em um outro corpo, é bem antiga. Daí, segundo o Espiritismo, o que é? Então a gente encontra o que no Espiritismo? Primeiro, assim, os princípios, tá? A gente é criado, simples, sem conhecimento, para o progresso, rumo à perfeição. E um tipo de perfeição que todo mundo aqui vai alcançar. Então os Espíritos nos ensinam que, assim, desde a criação por Deus, a gente vai progredindo, chega um momento da nossa existência que a gente alcança a individualidade, o pensamento contínuo, e precisa aprender, precisa vivenciar as coisas, viver as experiências para aprender. Se a gente fizer uma analogia com a vida da gente, então, assim, as pessoas que têm mais idade, têm mais experiência de vida, viveram mais situações, elas sabem mais, Então, assim,
de ordinário, as pessoas que vivem mais, com mais experiência, elas têm mais conhecimento, elas tendem a fazer menos, errar menos, né? Não repetir os erros anteriores, enfim, tomar decisões melhores do que aqueles que não têm experiência, do que um jovem, do que um adolescente. Não é assim? Né? Ninguém estabeleceu isso, a vivência de nós, né? Comprova, né? Cada um, né? A gente quando está adolescente, especialmente quando está alcançando a maioridade, né? Pelo menos assim, da minha vivência, né? Pessoal e de conviver com os filhos, a gente percebe, né? Que eles são donos do mundo, eles estão descobrindo, que são conhecedores plenos e profundos de tudo, tá? E a gente com um pouco mais de idade, a gente vê isso, né? Falei, poxa vida, eu já tive nesse momento, já tive nesse lugar. E isso, às vezes, é difícil de falar, de transmitir, né? Assim, a simples existência, a simples inteligência, o simples fato da pessoa ser inteligente não é suficiente para que ela se convença de um princípio novo. Muitas vezes as pessoas precisam viver, né? Experimentar situações para compreender as situações. Então as vivências são importantes. Tá? E os espíritos trazem o que para a gente? Que a gente precisa, enquanto espírito milenário, espírito eterno, vivenciar experiências no corpo físico, encarnado. Né? Porque assim, o espiritismo ensina o quê? Que a gente não é o corpo físico. A gente é uma alma, né? A gente é um espírito. A alma é o espírito encarnado. É uma questão de nomenclatura, né? Que a gente encontra no espiritismo. Mas nós somos seres criados por Deus, somos espíritos, temos um princípio inteligente, a gente tem um envoltório complementar para poder encarnar, e isso vai durar sempre. Né? O corpo físico ele é temporário, e ele é necessário, o corpo físico é necessário para que a gente possa interagir aqui nesse mundo físico. Né? E depois, assim, ao longo do tempo, no futuro, a gente continua esse processo de encarnação, né? E aqui na Terra, aqui nesse mundo físico, e depois em outros mundos superiores, com características diferentes. Então, assim, isso tende até a gente atingir uma coisa que a gente chama de perfeição, né? Então, assim, é uma necessidade, tá? Como eu tinha falado, né? A gente tem a necessidade de progredir, tá? E que depois que a gente deixa o corpo físico, o que acontece com esse corpo físico? Ele se desfaz. É matéria, né? E ele fica, né? As substâncias se desfazem e voltam, como diz a figura bíblica, né? O pó volta à terra, a gente volta à terra, volta às origens. Por quê? Biologicamente, né? O corpo para de funcionar e se desfaz. Tá? Mas isso é o corpo físico. Então não é a gente, não é a individualidade. Então, diferente de algumas religiões, por exemplo, que acreditam, né, que um dia a gente vai para o céu, mas de corpo físico e tudo. Tá? Na verdade, é uma figura de linguagem. Ascender aos céus é uma metáfora para explicar o quê? O que a gente está destinado a fazer, que é progredir, né? Mas não fisicamente, o corpo da gente não segue junto com a gente. Tá, e como é que eu volto para a Terra? Né? Tem uma passagem do Evangelho, né, que os sacerdotes perguntam para Jesus. Né? Nicodemos pergunta para eles. Então assim, como é que uma pessoa, né, uma pessoa velha volta ao ventre da sua mãe? Então assim, tem uma pedagogia nessa parábola, né? Que é fazer o quê? A gente refletir sobre como é que isso acontece. Hoje a gente tem condições de compreender. Tá? A Fabiana falou bem agora no início, na hora da prece. Né? A gente está tendo a oportunidade de estar aqui, né? De escutar, de entender, né? De pelo menos parar e pensar sobre o significado disso. Né? E, assim, é uma coisa bem, bem relevante. Então, o Espiritismo ele fala assim: o espírito encarna num novo corpo físico a ser formado. Então a gente não reencarna no animal, a gente não reencarna num corpo existente, não volta para o corpo que perdeu a vida, tá? É sempre num corpo novo que está para ser formado. Né? E como é que isso acontece? Né? A encarnação, o espírito começa a se ligar ao corpo físico a partir da primeira célula que é formada.
Começa ali, né? Forma a primeira célula. Aí na divisão das células o corpo vai se ligando, vai se ligando, vai se ligando. E a presença do espírito, né, já é percebida pelos pais, especialmente pela mãe. Especialmente pela mãe. Porque está ali, é um processo de ligação energética, né, e no comecinho ele é muito frágil, muito delicado, porque assim, são as células, depois isso vai ganhando à medida que o bebê vai se desenvolvendo, né, essa ligação vai ganhando força, até, né, que a criança, né, segundo os relatos de André Luiz, até que a gente complete em torno de 7 anos de idade. De lá para cá, o processo de ligação do espírito, né, com o corpo físico vai se materializando. Ele não começa no nascimento, tá? Então assim, o bebê nasce, ele já tem, essa ligação já começou, né? Ela continua, né? E à medida que o corpo físico vai se desenvolvendo, o espírito vai ganhando um instrumento melhor para se manifestar. E é por isso que a gente percebe, assim, se a gente prestar atenção nos filhos pequenos, né, a gente começa a perceber, né, que eles são diferentes. E eles têm tendências a fazer certas coisas, uns têm umas coisas, outras não. Coisas que a gente não ensinou para eles. Eles fazem, eles falam. O que é isso? É a manifestação do Espírito. Tem um livro muito interessante, muito bacana para a gente ler, do Hermínio de Miranda. Né? É um autor conhecido aí pelos estudos mediúnicos, mas nesse livro ele aborda um tema diferente. É um livro que se chama Nossos Filhos São Espíritos. Então ele fala de várias coisas nesse livro. É um livro bem interessante, mas ele aborda, né, essa perspectiva. É um livro para os pais. Tá? Ele fala dos nossos filhos, mas assim, nossos filhos são espíritos, são seres espirituais. Eles não nasceram, eles não começaram a existência deles com a gente. Tá? E é muito comum essa existência, assim, a gente ter tido várias existências com esses espíritos. E não necessariamente como filhos. Às vezes os parentescos vão mudando, vão se revezando, são companheiros de jornada, né, do bem e do mal, companheiros de crime de outras existências, são perseguidores, são perseguidos, né? São amigos espirituais que voltaram para dar uma força para a gente nessa encarnação. Então, assim, tem de tudo, né? E aí, essas perspectivas, mas nisso tudo está uma beleza, né, única da justiça de Deus. Vamos falar um pouquinho mais disso, né, aqui um pouco mais adiante, né? Então, a gente estava falando da questão da transmigração, né? A questão da comprovação científica. Tem gente que se preocupa com isso, tá? Em saber se a reencarnação existe mesmo. É verdade? A reencarnação existe mesmo? Né? E aí tem uma galera, eu conheço várias pessoas, que se preocupa. É cientificamente comprovado? E tem gente que dedicou boa parte da vida, né, estudando, tentando coletar evidências, explicar os mecanismos da reencarnação de forma científica. E a ciência tem, né, para quem estuda a ciência tem assim, uma forma própria de ver as coisas, né, de ver a verdade. Tem que ter a comprovação, tem que o fenômeno que você tem, ele tem que ter o mecanismo para se explicar, tá? E você tem que saber como ele acontece, tá? E toda vez que você vai explicar ele tem que ser, ele pode ser simulado em laboratório. Então, essas coisas, dessas coisas que a ciência trata, mas nem tudo a ciência consegue abordar, né? Tem, por exemplo, um pesquisador famoso, um psiquiatra canadense, Ian Stevenson. Ele passou boa parte, assim, da profissão, do tempo dele, estudando, né? E aí ele fazia o quê? Ele pesquisava, por exemplo, histórias de crianças pequenas, entre 2 e 4 anos de idade, que tinham memórias de histórias assim, que depois, algumas ele conseguiu verificar que aconteceram em outros locais, né? Mas não tinha como aquela criança ficar sabendo da história, né? A memória pregressa, testou outras possibilidades com regressão de memória e tudo mais, tá? Assim, ele nunca conseguiu explicar como a reencarnação acontece. Ele conseguiu verificar a existência de memória de crianças que têm memória de fatos, histórias complexas, nome, local, profissão, tá?
que aconteceram em outras localidades. Ele indo verificar, ele conseguiu verificar que era verdade. Mas aí, assim, a ciência, no sentido, né, do seu método, ainda não conseguiu comprovar a existência da reencarnação, né? Quando Kardec aborda o que é a reencarnação, no Livro dos Espíritos, na questão 171, ele fala da reencarnação como um dogma. Né? O que é um dogma? É uma coisa que a gente considera verdadeira e acredita naquilo como sendo verdadeiro e pronto. A gente não vai discutir se existe ou não. Tá? É um princípio basilar de uma doutrina, de uma teoria, de qualquer coisa nesse sentido. Né? E aí, se a gente for avançar o pensamento, e Kardec é muito lógico, né, nas explicações. Então, assim, é um princípio filosófico. Por quê? Se a gente fala, por exemplo, se a gente acredita em Deus, Deus é soberanamente justo e bom, então tem justiça. Né? Então, assim, se eu preciso, tudo que eu faço produz uma consequência, a lei de causa e efeito. Aí os meus atos bons produzem consequências boas, os atos errados, ruins, produzem consequências ruins. Então as coisas ruins que eu faço, né, as coisas erradas que eu faço, precisam ser corrigidas, consertadas. Tá? E quando que eu vou fazer isso? Quando que eu vou ter oportunidade, às vezes, de reencontrar um irmão a quem eu prejudiquei? Quando? E se eu provoquei o desencarne desse irmão? Como é que eu vou ressarcir? Né? Um dia eu descubro que eu estava errado. Eu posso tomar uma decisão hoje e achar que está certo. Eu fiz a coisa certa. Mas depois de séculos, dezenas de anos, às vezes, a gente descobre, estava errado. E aí eu quero consertar. Mas onde é que está esse irmão que eu prejudiquei? Ele já morreu, e agora? Então, assim, vai ter uma nova oportunidade. E essa que é a questão da justiça divina, da misericórdia. Então, assim, a questão ela está sempre relacionada, né? Primeiro, essa questão da justiça. Ainda para quem se preocupa com o aspecto do fenômeno da reencarnação, né? Do que acontece, a gente tem várias histórias. Por exemplo, as crianças, né? Tem crianças que mostram aptidões, habilidades que elas precisariam levar anos, e às vezes uma pessoa convencional leva uma vida inteira e não alcança aquele nível de habilidade. Por exemplo, música, né? Habilidades para engenharia, habilidades para medicina. Tem gente que você percebe, a criança tem um talento inato, vocação inata para certas coisas. Tá? Então, assim, de onde vem isso? Não foi ensinado, tem que ter uma origem. Tá? Não é assim, acreditar que é um dom de Deus, deu para você, não deu para mim. Deu para ele, não deu para o outro. Parece injusto, né? Então Deus privilegia. Se a gente pensar que só tem essa existência, a gente começa a achar que Deus dá mais atenção, mais privilégio, mais recursos para um do que para outro. E isso é justo? Não parece, né? Então, assim, a questão da reencarnação, ela abarca todas essas questões e permite que a gente explique as coisas, né? Então, assim, a questão, né, aqui, ó, essa aqui vale a pena. Por que filhos criados da mesma maneira revelam sentimentos tão distintos, ora dignos, ora viciosos? Caramba, quem ensinou esse negócio para essa criança? Coisas que eles falam, inteligência. Né? Eu e meu irmão, nós temos quase 3 anos de diferença. Tá? E eu me recordo das minhas primeiras memórias, assim, eu devia ter uns 4 anos, e ele 2 anos mais ou menos. E assim, pensa numa dupla que plantava o terror. Criança arteira, né? E fazia de tudo, a gente inventava coisas assim que não tinha. Aí minha mãe, de vez em quando, pegava a gente, né? E colocava de castigo na cozinha, né? No alcance da vista dela, né? Porque aí não tinha erro. E aí o que ela fazia? Ela colocava um pote de biscoito na mesa e a gente ficava ali, né? E eu comia o biscoito, né? De castigo, olha que castigo ruim, né? Ficava comendo biscoito, quieto, escutando o meu irmão falar, né? E ele falava assim para mim: olha, mãe não pode fazer isso com o filho, né? Depois filho sai para o mundo, né? Fazendo coisa errada. Uma criança de 2 anos.
tá? Quem que ensinou essa coisa para esse moleque? Ele cresceu, é doutor em filosofia, tá? É assim, um tremendo arguidor, sofista, uma coisa assim, vencer ele numa discussão é muito difícil. Ele é muito hábil nisso. E ninguém ensinou isso para ele. É do espírito, né? Então, assim, e aonde está, né, isso? Então, nasceu, tem gente que fala que é genético, né? Tá, meu pai é uma pessoa inteligente, mas tem pessoas que são muito simples, né, comuns, tá? E tem filhos excepcionais. Não é genético. Se fosse a genética, poxa, bastaria fazer seleção natural para decidir o aprendizado e as habilidades das pessoas. Não é assim, né? A história mostra de centenas e centenas de exemplos e põe por terra essa teoria, né, de que é genético. Então, assim, pensando na reencarnação, né, se a gente pensa assim, que a morte acabou, depois da morte, né, o porvir da morte é definitivo. Então, a pessoa que trabalhou honestamente na vida toda, ela vai ter o mesmo destino daquele que teve uma vida cheia de vícios e torpezas e que se redimiu no leito de morte. A pessoa se arrepende na hora de morrer e recebe uma vida inteira fazendo coisa errada. E a pessoa que trabalhou a vida toda, se sacrificou, vai para o mesmo lugar. E acabou. É definitivo isso aí. Porque não tem, né, reencarnação. Se a gente assumir que não tem reencarnação, então eu vou para o céu ou eu vou para o inferno, tá? De forma definitiva. E aí, assim, para os corações que pensam um pouco mais, né, que sentem um pouco mais essa questão da justiça, fica muito óbvio, né? A gente perceber, né, a injustiça que tem nesse princípio. É injusto. Tá? Por que Deus faria isso, meu Deus do céu, com seus filhos? Condenar definitivamente, né? E as crianças, né, que desencarnam, né, em terridade, mesmo, vão ter o mesmo destino daquelas que passaram uma existência devotada ao bem? Algumas nascem saudáveis e outras com enfermidades sem cura. O que essas crianças que nascem com essas enfermidades sem cura fizeram para merecer aquilo, para ter esse sofrimento? O que os pais fizeram para merecer aquele sofrimento de ter um filho cheio de enfermidades? Nada disso tem explicação se a gente reduz a nossa existência só essa vida física, só essa vida. Então, assim, a reencarnação ela é um princípio que é essencial para a gente explicar a justiça das coisas, né? Daí, então, assim, existe encarnação. Então, tá. Então, a existência não se reduz ao tempo do corpo físico. A gente não é o nosso corpo físico e quando eu desencarnar, ou seja, quando eu morrer fisicamente, meu corpo morre e eu continuo. Exatamente de onde eu estou, né? Se eu não tive a chance de reparar um erro hoje, certamente vou ter posteriormente. E muitas vezes a gente erra, comete um erro, um engano e não tem consciência disso de forma imediata. Tá? Às vezes a gente só toma consciência posteriormente. Tá? Vou contar uma história depois aqui que acho que é bastante conhecida do pessoal e que ilustra bem isso, né? Qual é o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isso, onde há justiça? Da questão 167 do Livro dos Espíritos. Né? Então, assim, num contexto com a reencarnação, a justiça e a misericórdia de Deus passam a fazer sentido. Passam a fazer sentido. É lógico, ninguém é obrigado a aceitar a existência da reencarnação. Tem pessoas que realmente sustentam, né, os princípios de crença que foram ensinados, enfim. Mas quando elas começam a questionar e começam a pensar na justiça, quando vê, né, o sofrimento das pessoas ou de si mesmo, dos seus entes queridos, é difícil aceitar. A indignação, né, a inconformação com o sofrimento e com a dor, ela mexe com a gente. Tá? E muitas vezes as pessoas começam a pensar, né, no porquê que existe tudo isso. E aí, aos poucos, quando a gente toma conhecimento dessa alternativa, do espiritismo, da reencarnação, né,
que a vida continua, as coisas ficam, o sofrimento não acaba, mas é uma consolação, porque a gente tem a perspectiva de que aquilo teve uma origem e vai ter um fim. O sofrimento ele tem uma questão com a gente, acho que todo mundo sabe disso. Enquanto a gente está ali no olho do furacão, parece que não tem saída. Né? Às vezes a gente não tem essa sensação, né, que vai durar para sempre. A dor é uma coisa complicada. Né? A dor física, a dor espiritual, a dor moral, a angústia, enfim, usando uma metáfora ampla aí. Tá? Mas se a gente sabe que vai passar, então, né, se a gente muda o nosso estado mental, o nosso sentimento em relação àquela experiência dolorosa, ela fica menos complicada. Pensa assim, eu estou com dor, eu vou lá e tomo um analgésico, está escrito na bula, daqui 40 minutos faz efeito. Tá? Ou quando você está com aquela dor lascada mesmo de hospital, né? Aí vem a enfermeira e prova, o que é isso aí? Ah, é uma morfina. Tá? Porque tem umas dores que só passa com isso. Né? Aí, dali 5, 10 minutos, você começa a aliviar. Você sabe que vai passar. Então, a experiência, né, da gente em relação ao sofrimento é diferente. Eu estou usando exemplos físicos, né, porque a maior parte de nós viveu isso, né? Mas espiritualmente falando não é diferente. O processo é parecido. Né? Então, assim, a questão, né, eu falei, né, tem vários pesquisadores, eles vão investigando casos e buscando informações, e tem uma utilidade nisso, sabe? Mais do que descobrir se é verdade ou não, cientificamente falando, a questão é um exemplo que o ser humano busca isso, de várias formas. Tá? Tem gente que busca na religião, tem gente que busca nas doutrinas filosóficas, tem gente que busca nos filósofos, tem gente que busca na ciência, mas de alguma forma o ser humano sempre buscou entender, né? Porque na verdade essa busca não é por saber se a reencarnação é verdadeira ou não cientificamente, é saber, né, se isso realmente pode me consolar, pode ser útil para o meu coração. Saber se a reencarnação, saber se eu realmente vou ter uma segunda chance. Porque eu sinto uma coisa, talvez eu não me lembre, né? A gente não se recorda das vidas passadas, de outras existências, mas muitas vezes a gente carrega sensações e sentimentos, especialmente quando a gente se reencontra com irmãos, com outros espíritos que trilharam jornadas conosco, tá? Especialmente quando não foram jornadas não muito bacanas, né? Jornadas de dor, de confusão. E às vezes a gente está reencontrando em família um inimigo, alguém a quem a gente prejudicou. E que nessa encarnação a gente assumiu o compromisso de acolher e de cuidar. Tem inúmeras histórias assim, né? Assim, e muitas vezes a gente alcançou um nível de esclarecimento, de entender e de aceitar, né, a sensação do ódio, né, a ingratidão e tudo mais que vem nesse pacote, e não abrir mão disso. E aí a gente fica perguntando, da onde que isso vem? Já está com a gente. Né? Então, assim, falar que isso é genético, é do corpo físico, não está correto. Né? Então, assim, na verdade, são buscas, né, que vão, na verdade, confirmar. E esse conjunto de conhecimentos ele tem uma única utilidade. Corroborar, confirmar aquilo que a gente sente no fundo do nosso coração, muitas vezes. Né? Que tem isso sim, né? Que isso teve causa em algum momento, tá? Eu não me lembro, mas o fato de eu não me lembrar de uma coisa significa que ela não existe? Eu esquecer um compromisso, por exemplo, não significa que ele não existiu. Né? Eu não tenho mais uma lembrança da minha infância, não significa que esse fato tenha existido. É assim, né? Com as nossas encarnações anteriores. Os fatos existiram, né? As histórias existiram, os compromissos continuam, mas assim, a condução e a ajuda dos espíritos e de Deus nesse momento também facilita isso. Se a gente está pronto para se reencontrar com esses irmãos, se a gente está pronto para aceitar o dever de reparar, por exemplo, né? Esse problema vai chegar na vida da gente. Tá?
e vai chegar na vida da gente, a gente vai se reencontrar, mas quando a gente se reencontra com ele é porque a gente está pronto. Tem condições para enfrentar isso. A questão assim, né? Deixa eu passar aqui que eu já falei, né? A questão da justiça e da reencarnação. Independente da possibilidade da comprovação científica, a justiça divina não é possível sem a reencarnação. Se a gente olhar para a doutrina espírita, né, ela tem pilares de sustentação para fazer sentido. Tira a reencarnação. Aí a gente não consegue... Tem várias coisas que vão ficar em contradição. Por exemplo, a justiça de Deus. A primeira coisa, né, que a gente pode pensar, a questão da encarnação, vida após a morte, tudo isso perde o sentido. Tá? Então, assim, os espíritos, né, e Kardec estruturou isso nas obras de uma forma bastante lógica, né? Por isso que a gente chama o espiritismo de doutrina, né? Ele é um conjunto de conhecimentos, né, organizados por Kardec, né, passado pelos espíritos, isso na codificação, com uma estrutura, né, que tem uma composição filosófica e científica. Tá? Algumas coisas são científicas, outras são filosóficas, e isso compõe esse corpo de conhecimento. E o Espiritismo tem essa proposta, né, diferente das religiões, trazer para a gente esses ensinamentos. Por quê? Porque a humanidade estava pronta para entender, né, para fazer as perguntas, para ter as respostas. E para que a gente reencarna aí, né, no nosso tópico da... Então, assim, coisas que a gente ouve, né? Numa vida anterior eu provoquei dor e sofrimento, agora eu reencarnei e estou na mesma condição para sofrer as mesmas dores. Tá? Eu fui sofrer, né, sujeito, aí eu tenho que reencarnar por isso, né? Pô, eu estou sofrendo, eu mereci, né? Igual os humoristas falam assim, eu joguei pedra na cruz, né? Ou trocadilhos parecidos com esse. Para quê? Para merecer, né? Aí tem gente que diz para pagar os pecados. Já ouvi isso em casa espírita, tá? Aí, viu? Aí, esse aqui é clássico, ó. Hoje ele sofre esse mal porque numa vida anterior ele provocou o mesmo a outra. Tem gente que tem catálogo. Eu conheci um cara que ele tinha um catálogo de coisas assim. Esse sujeito fez isso porque provavelmente ele fez isso na outra vida. Tá? E tem uma galera que dedica o tempo, né, buscando causa. Né? Ele lembra da história que ele viu no André Luiz, buscando... Aí começa a estabelecer correlações. Né? Então tem um catálogo de causas para o sofrimento das pessoas. Isso é complicado, sabe? Porque assim, a gente olha para a cara da pessoa, ela está em sofrimento. Aí você fala assim, você fez isso na outra vida, né? Caramba, gente, a última coisa que uma pessoa em sofrimento precisa ouvir é isso, não é nem a última. A pessoa que está em sofrimento, ela precisa de acolhimento, precisa de amor. Você não tem que julgar. Ainda que a gente pudesse saber, né, com clareza. Essa aqui também. Fim cumprir um karma. Tá? E aí vale a pena um destaque aqui, tá, gente? Karma não é um conceito espírita. Ok? Então, assim, até tem autores espíritas que falam, apresentam a palavra karma, o conceito, falam, mas o karma não é um conceito espírita. Vocês nunca vão ver Kardec usando esse termo na literatura espírita. Ele tem origem onde? Né? Crença indiana, de que toda ação tem uma reação. Tá? Ou seja, somos obrigados a sofrer aquilo que fazemos os outros sofrer. E aí a gente nasce com essa predestinação. Então, a ideia do karma é isso, tá? É parecido, tá, gente? Assim, eu vou refazer, retratar, não. Eu vou sofrer aquilo que eu fiz sofrer e aquilo é predeterminado. Não tem como fugir disso. Mas não é isso que o Espiritismo ensina pra gente. Então, assim, o que a gente vê no Espiritismo é a lei de causa e efeito. Kardec usa esse termo, ele não usa a lei, ele não chama de ação e reação. Tá? Tem um livro de André Luiz que chama Ação e Reação, mas ele não explica nesse livro, ele fala da lei de causa e efeito, ele fala das consequências. Né? A ação e reação é o quê? É uma lei da física.
Tá? Já ouviram falar? Na escola a gente aprende, né? A lei de ação e reação. Toda ação, né, que você imprime no objeto, ela vai ter uma reação igual em sentido contrário. Né? Para quem não entende, né, fecha a mão e dá um soco na parede, com força. Tá? O que vai acontecer? Se a parede for dura assim, ela não vai se deformar, ela vai devolver toda a energia que você imprimiu na parede na sua mão. E vai doer. E você pode até quebrar a mão conforme a força e a resistência física. Né? Então, é ação e reação. Então, a força volta igual. Mas a justiça de Deus não é assim. A justiça de Deus não é bateu, levou. Pena de talhão, já ouviram falar? Então, você é punido com a mesma coisa que você fez o outro sofrer. A justiça de Deus não é assim. Bateu, levou. Tá? Ele é um pouco mais elaborada que isso. Então vamos ver assim, tem uma história de um personagem chamado Saturnino Pereira, e agora eu devia ter anotado o livro aqui, né? E quem que era esse Saturnino Pereira? Ele era um homem exemplar, devotado ao bem, tá? E mesmo assim, nas maiores dificuldades, ele tinha um sorriso assim, encantador. Era uma pessoa bacana, boa, tá? Aí um dia ele sofreu um acidente, né? A mão dele sangrava muito, né? E logo ele foi amparado pelos amigos. Ele trabalhava numa indústria, né? E se acidentou com a máquina e machucou a mão, tá? E aí, depois de voltar do hospital, fez uma cirurgia e o médico falou assim para ele: olha, felizmente o amigo perderá apenas o polegar. Todo o braço direito está ferido, mas a recuperação será breve. A gente escuta variações de histórias, só perdeu um mindinho, só perdeu... Não, ele perdeu o polegar. Eu fui ver isso, mas a recuperação vai ser breve. Só que é o seguinte, o Saturnino ficou muito pesaroso com isso. Por quê? As pessoas perguntavam assim, por que um desastre desse com um homem tão bom? Um homem tão bom, como é que sofre uma coisa dessa? Ele não fez nada para merecer isso. A gente observa criminosos saírem ilesos e Saturnino, que ajuda tanta gente, é vítima de tal evento. Já viram histórias parecidas? De que adianta a religião tão bem seguida se ele não está livre dessas coisas? Né? De que adianta você seguir a religião se Deus não está tirando da frente as coisas ruins da gente? Uma vez eu estava numa reunião de evangelho, eu estava falando do Divaldo, né? E aí alguém contando dos problemas de saúde infinitos que o Divaldo estava tendo e das dificuldades. E aí uma colega ficou espantada de saber. Né? Não, mas eu achava que Deus... E ela fez esse movimento com o braço e ia tirando da frente as coisas dele. Não, ele está vivendo aqui. Né? Às vezes o cara tem um trabalho importante na Terra, né, e precisa continuar. Então ele está lá, mas ele não fica livre, né, das vicissitudes do corpo físico e tudo mais. Aí o Saturnino estava inconsolável, né? E aí na reunião mediúnica, da casa que ele frequentava, o orientador espiritual esclareceu ele, explicou por que tinha acontecido aquilo. Há 80 anos você era poderoso sitiante no litoral. E certo dia, porque pobre empregado enfermo não lhe obedeceu às determinações, você, com as próprias mãos, obrigou a triturar o braço direito no engenho rústico. Por muito tempo no plano espiritual você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubrecido pelo sangue da vítima, cujos gritos ecoavam no seu coração. Por muito tempo, por muito tempo. E você implorou a existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado esmerando-se no dever. Não estamos aqui para elogiar, porque você continua lutando. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, alijaria você todo o braço, mas perdeu só um dedo. Regozije-se, meu amigo, você está pagando em amor o seu empenho à justiça.
Então, assim, a gente reencarna para aprender e não para sofrer. Muito embora o aprendizado, muitas vezes, né, no nosso estágio de progresso, passe pelo processo de sofrimento, ele resulta em aprendizado. Né? E é um momento para corrigir erros do passado, né? E esses erros vêm se encontrar com a gente, né? Pelos parentes, nas situações da vida e assim por diante. A nossa ignorância ela tem origem no orgulho e no egoísmo. Ela é a fonte de todo mal na gente. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa vencer. E a gente vence como a ignorância? A gente precisa aprender a conhecer, estudar, trabalhar no bem. Né? Por quê? Porque Deus é soberanamente justo e bom. A gente vai ter as oportunidades. Então, assim, tem uma coisa que a gente vê, né? Que a gente aprende também no Evangelho, que o amor cobre uma multidão de pecados. Já ouviram essa frase? É por isso. Por isso que a gente diz que não é ação e reação. Ele não é bater ou levou. A gente tem a chance de, fazendo o bem, também consertar os nossos erros, ajudando os outros, porque é a lei de amor. Então isso aqui é muito sério. A prática do bem, né, o amor ao próximo, eles nos tornam os credores das bênçãos de Deus em qualquer tempo. Porque todo mundo é necessitado de alguma coisa. Tá? Então, assim, por isso que a gente diz, né? Fazer o bem pelo bem, mas na verdade isso vai advogar em nossa causa, em algum momento das nossas existências. Tá? Assim, é uma última frase, né? A reencarnação é a esperança de todas as mães cujos filhos se transviaram do mundo, amiga de todos os que aspiram a elevar-se espiritualmente, mestra dos que erram por permitir-lhes que retornem como criancinhas aos mesmos lares que um dia atormentaram e destruíram. Lobo. Então são coisas, né, que a gente vê, né? Então, assim, a reencarnação não é meramente um princípio, tá? É uma das coisas mais belas que a gente encontra, né, em relação aos ensinamentos da nossa vida, tá? E assim, permite que a gente estabeleça no coração da gente uma nova ordem de coisas. Minha gente, obrigado pelo tempo de vocês, um pouquinho avançado, né? E uma boa noite.